Que Deus tenha misericórdia. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para os vossos corações, acreditando que Deus ele já tem falado nessa noite de uma forma toda especial. Eu já quero mais uma vez agradecer os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelo canal, dizer que Deus tem uma palavra para cada um de vocês nessa noite. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, livro do começo de tudo. A palavra que Deus colocou no meu coração nesse início de semana é uma palavra que tem me feito refletir sobre uma grande realidade. Cada um de nós, absolutamente todos nós que aqui estamos, temos promessas de Deus. Sim ou não? Sim. Quem tem promessa de Deus aqui? Todos nós temos promessas de Deus. E é interessante que dessas promessas que temos de Deus, eu sempre digo, algumas já se cumpriram, algumas estão a se cumprir, outras haverão de se cumprir. Por quê? Porque Deus é fiel com relação à sua promessa. E por que não dizer que todos nós que temos promessas da parte de Deus, temos uma promessa em comum, apesar das outras promessas, promessa de abertura de porta, promessa de libertação de parentes, promessa de cura divina para aqueles que estão enfermos. Nós temos uma promessa que é comum, uma promessa que todos nós carregamos, que é a promessa de morar no céu com Jesus. É a promessa de conhecer o céu por dentro, o céu que nós conhecemos hoje por revelação bíblica, o céu que nós conhecemos hoje pelo que está escrito. Mas a Bíblia diz que nós haveremos de entrar lá, nós haveremos de pisar nas ruas que são descritas como ruas de ouro, haveremos de conhecer o mar de cristal, haveremos de cear na boda do Cordeiro, haveremos de estar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, haveremos de estar com o Cordeiro que estará junto do Pai, assentado no trono, e nós, como seus servos, haveremos de servir diante da sua presença. Essa é a nossa maior promessa. Mas eu quero, falando de promessas, trazer nessa noite algo dentro da vida de Abraão, nosso pai na fé. Gênesis 12, você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler apenas 4 versículos de Gênesis 12. E eu quero basear a mensagem dessa noite na história de Abraão. Gênesis 12, do versículo 1 até o versículo 4. Na minha Bíblia, que é a Revista e Corrigida, ela diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém. Louvado seja. Queridos irmãos, o que eu acho interessante na história de Abraão, nosso pai na fé, Abraão, que é o pontapé inicial da história de Deus na humanidade. Abraão, que é pai na fé, porque é por meio dele que nós temos hoje o conhecimento de Deus e a fé no Senhor Supremo do Universo. Abraão, que é o pai da nação de Israel. Abraão, no seu chamado, quando
notamos no capítulo 12, nós observamos o seguinte: ele se chamava Abrão. Não era o Abraão que nós conhecemos hoje, era Abrão. E Deus escolhe esse homem, Abrão, e dentro da escolha de Deus, Deus lhe faz promessas. E das promessas grandiosas, gloriosas que Deus faz para Abrão, não havia condições favoráveis, não havia um contexto positivo para que essas promessas se cumprissem. E é porque Deus lhe faz grandes promessas em um contexto desfavorável que eu intitulei, dei um título a essa mensagem como a promessa perfeita num cenário imperfeito. A promessa perfeita num cenário imperfeito. Mas por que desse título? Porque a promessa é perfeita. A promessa é perfeita porque o Deus que prometeu é perfeito. Não há defeito em quem prometeu. Logo, a promessa é perfeita. A promessa é perfeita porque quando Deus prometeu, Deus tinha em si toda a condição para que essa promessa se realizasse. A promessa é perfeita porque Deus, dentro da promessa que fez, se responsabilizava, penhorando a sua palavra, de que essa promessa haveria de se cumprir. Por isso, a promessa é perfeita. Mas o cenário é imperfeito, porque quando Deus promete, não existe nada positivo, não existe nada favorável, não existe, na verdade, no caminho de Abraão ou na vida desse patriarca, condições para que essa promessa se cumprisse. E o que eu acho interessante é que nós, como humanos e falhos, limitados, cada um de nós, quando recebemos uma promessa de Deus, automaticamente, imediatamente, analisamos as possibilidades, analisamos as condições e passamos a buscar dentro do nosso entendimento por onde é o meio pelo qual Deus haverá de realizar essa promessa. Porque quando há uma promessa, nós queremos que ela se cumpra. E nós ligamos, atrelamos a promessa às condições da promessa. Só que quando a promessa é de Deus, quando é Deus que promete, quando há uma palavra profética vinda da parte de Deus, Deus não está nem aí, nem está chegando, não há uma preocupação no céu, se existem condições ou não, da promessa se cumprir na terra. Até porque, quando Deus promete, você pode não ter condições, você pode não ter um cenário favorável, mas o Deus que te prometeu, Ele tem todo o poder para fazer a promessa se cumprir. Logo, quando Ele promete, Ele já enxergava as dificuldades do caminho. Logo, quando Ele prometeu, Ele já sabia dos obstáculos que você haveria de transpassar. Logo, quando Deus fez a promessa, Ele já sabia que não haveria facilidade no caminho da promessa. Mas uma vez que Ele prometeu, a promessa é perfeita, o cenário é imperfeito, mas vai se cumprir, acredite nisso. Porque todas as promessas de Deus, eu estou falando de promessas de Deus, eu não estou falando de promessas de homens, de pseudos profetas, de gente que acaba prometendo que Deus não mandou prometer. Eu estou falando de promessas de Deus. Todas elas se cumprem, todas elas se realizam, todas elas têm o seu cumprimento. Quando é promessa de Deus, acredite, vai se cumprir. E o que eu acho interessante é que, em se tratando de Deus, se revelando para Abraão, observamos aqui Deus escolhendo a Abraão.
E é interessante que o grande escritor da Bíblia anotada, o McNair, ele diz o seguinte, ele diz que existem 3 fatores dentro da escolha divina que explicam por que Deus escolheu Abraão. O primeiro fator é o conhecimento. Deus escolhe Abraão porque ele conhece Abraão. É interessante, se você analisar a palavra de Deus, quem era esse homem chamado Abraão? Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele é um desconhecido. Não existe um relato, não existe uma história, não existe nada que fale a respeito de Abraão. Ele vai aparecer no capítulo 12, Deus o chamando. Logo para nós, leitores, estudantes da palavra, Deus está escolhendo alguém que é desconhecido. Deus está escolhendo alguém que não tem notoriedade. Deus está escolhendo alguém que não é conhecido, alguém que não é popular. Abraão, melhor dizendo, ele é desconhecido. Só que dentro desse critério de Deus, que o escritor fala, Deus escolhe porque Deus conhecia Abraão. E Deus escolhe e lhe faz promessa porque Deus conhecia. E aí eu quero falar com você nessa noite. Deus te escolheu, te fez promessas porque Ele te conhece. Ainda que alguém te desconheça, ainda que alguém não te conheça, ainda que no mundo você não seja reconhecido, Deus te conhece. Ainda que na terra alguém te ignore, Ele, o céu, te conhece. Deus te conhece e isso é o que importa. Deus não escolhe alguém que Ele não conheça. E muitas das vezes a preocupação popular é se alguém nos conhece. Estamos vivendo na era digital, no mundo das redes sociais. E há uma preocupação em se atrair seguidores, em atrair alguém que lhe dê notoriedade, fama, alguém que o torne popular. E Deus está dizendo, mais importante do que ser conhecido na terra é ser reconhecido no céu. É o céu dizer, eu conheço ele, eu conheço ela. E é porque conheço que eu escolho, e é porque conheço que eu chamo, e é porque conheço que eu capacito, e é porque conheço que eu conto com ele, que eu conto com ela. Deus conhecia Abraão. Um outro critério de Deus para escolher, além do conhecimento, era a aprovação. Deus escolheu Abraão porque Deus aprovava Abraão. Deus entendia que investindo em Abraão teria retorno. Deus entendia que escolhendo ele, aprovando ele, teria retorno. Deus não errou quando te escolheu, mesmo dentro da sua incapacidade, mesmo dentro da sua imperfeição, mesmo dentro dos problemas que você tem, carregando os defeitos que você carrega. Deus te aprovou, Deus te escolheu, e Ele não te escolheu baseado em características humanas, mas Ele, dentro do seu próprio critério, te aprovou. Aprovou você no momento que te escolheu, e te aprovou para o céu, te aprovou para a glória, te aprovou para a salvação. E o outro critério é a confiança. Deus confiava em Abraão. E porque confiava, Deus escolheu exatamente ele, no meio de tantos predicados, no meio de tantos candidatos, no meio de tanta gente que poderia passar na frente. Mas Deus confiou em Abraão. Deus confiou em você. E porque Ele confiou, te escolheu. E porque Ele te escolheu, você está aqui nessa noite. E porque Ele te escolheu confiando em você, você deve dar retorno dessa confiança. Você deve exaltar a Deus com a sua vida por essa confiança de Deus para com você.
E quando eu observo, queridos, a vida de Abraão, a vida desse homem, que está vivendo em um cenário imperfeito, a promessa perfeita de Deus, eu observo algumas coisas que tornam esse cenário imperfeito. Uma delas é justamente a idade que Abraão é chamado. O versículo 4 diz que ele tinha 75 anos. Você já imaginou o que é isso? Deus escolheu e dizer a Abraão: a promessa que eu tenho para você, você será pai de uma multidão de nações. E o homem, além de ser estéril, ter um problema de esterilidade, ele também era adiantado em idade. Ele tinha 75 anos. E o que eu acho interessante é que, para agravar ainda mais a situação, porque o caminho da promessa, irmãos, não é um caminho de facilidade, não. Muito pelo contrário. Você reconhece que está no caminho do que Deus te prometeu. É quando as portas estavam abertas e começam a fechar. É quando as pessoas que te elogiavam começam a criticar. É quando os amigos que você tinha começam a se afastar. Você reconhece que está no caminho da promessa. É quando estava fácil e começa a ficar difícil. É quando você já estava chegando, mas parece que vai para o final da fila. Porque o caminho da promessa é o caminho da dificuldade. E é isso que nós notamos em Abraão. Porque Deus nos chama com 75 anos. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele vai dizer uma coisa interessante a partir do versículo 8. Que Abraão prevaleceu na fé e tomou posse da promessa, sendo já mortificado. Sabe o que é isso? É aquilo que nós conhecemos hoje, através da medicina, como a andropausa. Abraão não era mais reprodutor, ele não tinha mais como gerar, ele não seria mais progenitor, porque já havia entrado em um estado de andropausa. Não seria mais possível para ele, aos olhos humanos só tinha impossível. E a promessa estava feita, e o impossível diante dele. Se existe uma promessa feita a você, e se no meio do caminho tem impossível, acredite, Deus é maior. Acredita, vai acontecer. Deus não depende, não precisa de um diagnóstico médico favorável, de uma decisão de juiz favorável. Deus não precisa de uma sentença favorável. Deus não precisa de nada, absolutamente nada. Você só precisa crer. Deus é maior do que o diagnóstico contrário. Glória a Deus. Deus é maior do que a situação desfavorável. Deus é maior do que o próprio cenário, que parece que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado. Deus é maior. E o que eu observo é que ele tinha 75 anos. Mas, por ironia do destino, Deus vai deixar ele de molho ainda mais 24 anos. Deus vai aparecer de novo para esse homem chamado Abraão, lá no capítulo 17. E se você analisar a cronologia bíblica, a contagem de tempo bíblico, do capítulo 12 até o capítulo 17, são 24 anos decorridos. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu não tenho nada a ver com o tempo é meu, sou eu que mudo o tempo, as estações, sou eu que faço no tempo ou fora de tempo, mas eu realizo quando eu prometo, eu faço quando eu prometo. É isso que Deus faz. Abraão já tem 99 anos. Se estava difícil para um velho de 75, imagine aí agora um idoso de 99. Só que é um idoso que está crendo em Deus. É um idoso que confia na promessa. É um idoso que crê que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Glória a Deus. Que a palavra de Deus se cumpre na íntegra. Uma vez que ele prometeu, quem orou a sua palavra vai se cumprir. Acredita nisso. Glória a Deus, amém.
E é interessante que ele tem 99 anos. Deus apareceu a primeira vez, chamou ele de Abrão. E o que eu acho interessante, analisando o porquê, na segunda vez que Deus aparece, em Gênesis 17, Deus decide mudar o nome de Abrão para Abraão. E sempre que Deus ele decide mudar o nome de alguém na Bíblia, é porque algo está acontecendo e vai passar a acontecer a partir dessa troca de nome. E o que eu acho interessante é que no sentido aqui de Abrão, Abrão significa pai exaltado. Pai exaltado é o nome Abrão, ou pai excelso. Logo, quando alguém chamava, gritava, invocava, convocava Abrão, quando ele ia passando na rua, por exemplo, quando alguém falava seu nome em casa, no meio dos amigos, e dizia Abrão, automaticamente estava glorificando a Deus, estava dizendo Pai excelso, Pai exaltado, Pai de todos os pais, aquele que está acima de toda a paternidade, o Pai exaltado. O nome de Abrão glorificava a Deus. E aí eu quero que você entenda a revelação divina. De quando Deus aparece, Abrão com 75 anos, até quando Deus se revela outra vez para ele, para lhe mudar o nome. Abrão vive 24 anos. Nesses 24 anos, Abrão vive para Deus. Porque tudo que diz respeito a Abrão está sendo direcionado para Deus. A vida de Abrão é uma invocação a Deus. A vida de Abrão é um exercício de relacionamento com Deus. Sempre que alguém lhe chama pelo nome, está chamando Deus de Pai exaltado. Está chamando Deus de Pai excelso. O que é que nós aprendemos dentro da revelação bíblica? É que durante o tempo da espera pela promessa, durante o tempo em que você está esperando a promessa se cumprir, viva para Deus. O problema é que tem gente que já quer viver a promessa antes do tempo da promessa. Ao invés de viver para Deus, quer viver para si, quer viver para os outros, não vive para Deus, não vive para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, para a invocação de Deus. Mas Abrão, ele vive 24 anos para Deus. Ele vive invocando a Deus através da sua vida, através do seu nome, Pai exaltado. Mas o que eu acho interessante é que aqueles que vivem para Deus, enquanto esperam a promessa, enquanto aguardam no caminho da promessa, se está vivendo para Deus, vai ter um momento em que Deus nesse caminho vai se manifestar, vai te chamar para mudar de nome. E nesse chamado para uma mudança de nome, o que é que Deus está dizendo? Você já viveu para mim enquanto esperava, a partir de agora você vai viver a promessa. Porque o nome Abraão, o acréscimo de mais uma letra, no português mais um A, no hebraico um H, Abraão, significa pai de multidão de nações. E o que eu acho interessante é que Deus está aqui prometendo, através da mudança de nome, que ele não seria mais estéril, que ele seria agora pai de uma multidão de nações. E o que eu acho interessante é que nessa promessa e nessa mudança de nome, ele já está vivendo a promessa. Alguém que lhe chama agora de Abraão, já está o chamando de pai exaltado, já está o chamando daquele que já recebeu a promessa, daquele que já tomou posse da promessa. E é isso que Deus está dizendo para você. Se você vive a vontade dele, para exaltar a ele,
vai ter um momento em que você vai viver a sua promessa, em que você vai viver o cumprimento dela, em que você vai ver ela se realizando na sua vida. Então acredita nisso. De repente o seu nome hoje é o nome de quem está esperando, mas Deus está dizendo que o seu nome vai ser trocado, o seu nome vai ser de alguém que já tomou posse, o seu nome vai ser de alguém que já viu a promessa se realizando na sua vida. Ele recebe o nome de Pai exaltado. E o que eu acho interessante, a promessa perfeita num cenário imperfeito. Quando eu meditava nessa palavra, eu analisava as muitas promessas que Deus já me fez e a que eu estou vivendo hoje como pastor de igreja. Comecei a trilhar na minha mente o caminho por onde passei para chegar aqui, para estar aqui. Quantas dificuldades, quantas lutas, quantas provações, quantas privações. Ainda meditava hoje no café, conversando com a minha esposa e adorando a Deus pela sua fidelidade nas promessas. Glória a Deus. Queridos, nós passamos situação tão difícil no início da nossa caminhada ministerial. E eu lembro de uma situação de necessidade extrema necessidade. Lembro-me, há uns dias atrás, estava arrumando os meus sapatos e arrumando o guarda-roupa, o local que fica os sapatos, e eu pude contar, eu não estou falando isso, irmãos, para grandeza, não existe isso no meu coração de jeito nenhum, mas em gratidão a Deus. Eu pude contar 7 pares de sapato, e eu falo isso porque eu achei interessante que ele dá para usar um cada dia da semana, sem repetir. Na outra semana eu uso de novo. E eu estava analisando o seguinte: o que trouxe gratidão no meu coração não foi ver 7 pares de sapatos. Se bem que desses 7 depois eu me tocou para dar a alguém e eu não tenho mais 7 não. Mas eu tinha 7. E aí o que eu acho interessante é que no meu coração existe uma gratidão enorme a Deus. Porque eu me lembrei de uma época quando eu era auxiliar da igreja. Fazia abertura de culto junto com o presbítero. E eu não tinha um sapato. Na verdade, o sapato que eu tinha de tanto usar era só ele, era aquele sofredor. Ele largou o solado e não deu mais para emendar. Enquanto dava para emendar, eu fui emendando. Mas chegou um momento que não tinha mais como emendar, irmão. Coisa séria. Aí o que foi que eu fiz? Fui recorrer a quem tinha. Fui pedir ajuda. Cheguei lá para o irmão que era presbítero lá, fazia parte dos obreiros. E eu achei que tem condições. Ele era sargento, tinha uma situação financeira favorável, a gente tinha uma boa amizade também. Ele vai facilitar as coisas aí, de repente ele pode me ajudar a comprar um sapato. Cheguei lá, meu irmão, estou passando por uma situação assim, você sabe que eu dirijo trabalho na igreja, estou sem sapato. Ele disse: olha, eu não posso fazer muita coisa por você não, mas vou lhe ajudar. Eu disse: olha, glória a Deus, a oração está sendo ouvida. Foi lá dentro e trouxe um sapato enorme. Eu calçava 41, ele me deu um sapato que eu acho que era 44, mano. Faltava um pouquinho para preencher aquele sapato. E como se não bastasse, esse sapato ainda veio amarrado de arame no calcanhar. Eu digo, pelo menos estou na vantagem, o meu era amarrado de arame no solado todo. Esse era só o calcanhar. Mas o sapato enorme que eu tinha que completar. Botava jornal, botava papel, botava isso aqui, vou ficar caindo do pé. Aí vamos lá, vamos fazer a obra de Deus. E aí eu convivi com esse sapato uma temporada. Depois me deram um outro sapato que era o contrário. Um sapato até bom, de marca, bonito, só que menor. Eu calçava 41, me deram um sapato 39. E aí eu tinha que ir para a igreja com o calcanhar de fora e calçava com uma sandália. Eu tinha um que era maior do que o pé, eu tinha outro menor do que o pé. E agora, juntando dois, não dava um. E por isso eu estava glorificando a Deus. Hoje eu posso escolher qual sapato. E eu sei que tudo é no caminho da promessa. Mas mesmo sem sapato, ou com aquele sapato grande, ou com aquele pequeno, eu ia para a igreja.
eu abria culto, eu pregava a palavra, eu ensinava na escola dominical, eu fazia a obra de Deus com prazer. Eu não estava nem aí, nem estava chegando se tinha sapato, se não tinha. Eu queria servir a Deus. E eu servia com prazer. Era o caminho que Deus estava me conduzindo. E no caminho não tem facilidade. No caminho é dificuldade. Mas se a gente permanece no caminho acreditando que maior do que o caminho é a promessa, e que maior do que a promessa é o Deus que prometeu, você vai conseguir chegar lá no final e você vai ver Deus no caminho com você. Você vai ver Deus se manifestando na sua vida, você vai ver a promessa se cumprindo, o nome dele sendo exaltado. Para a glória do nome dele. E em se tratando de promessas de Deus, estive enquanto meditava na palavra analisando. Irmãos, nós estamos vivendo hoje uma promessa de Deus. Comunidade Segunda Glória não foi um pensamento do pastor Fernandes e da missionária Andréia. Muito pelo contrário. Nós tínhamos o projeto, tínhamos no coração o desejo, mas não tínhamos condições nenhuma. Sem nem um centavo no bolso. Mas aí Deus disse, vá, dê um passo, que onde não tem chão eu coloco. Que onde não tem caminho, se tem mar vermelho eu abro. Vá, dê um passo. A gente deu um passo, irmãos. No mês de agosto do ano passado. Com 3 meses depois, já tínhamos tudo para abrir a igreja. Deus começou a usar pessoas, começou a enviar recursos, começou a fazer do impossível o possível. Porque quando existe uma promessa, tem o Deus da promessa junto. E o Deus da promessa não enxerga impossível, você é que enxerga. Eu é que enxergo, nós é que enxergamos. Mas para Deus, a promessa já está cumprida. A prova disso, eu estava analisando hoje. Irmãos, a Bíblia não é à toa que muitos cientistas dizem que a Bíblia não é um livro literal, não é um livro histórico. Muitos acreditam que a Bíblia se trata de fábula, de mitologia. A ciência, infelizmente, por não conhecer o Espírito que está nas Escrituras e por não ter fé suficiente para compreender o que está escrito, acaba dizendo que isso aqui não é real, que a Bíblia não é real. Porque realmente tem coisas na Bíblia que só crê através daquilo que Paulo vai dizer aos romanos, a loucura da pregação. São coisas de louco que só acredita por meio de fé. Porque quando Deus aparece para Josué, lá no capítulo 6, versículos 1 e 2, depois você pode ler em casa esse texto e você vai ver o texto do capítulo 6, versículo 1 vai dizer que Jericó estava fortemente cercada e fechada, e ninguém entrava e nem saía de Jericó. Versículo 2 desse capítulo 6, Deus aparece para ele. Veja, o contexto diz que Jericó estava fortemente fechada, ninguém entrava e ninguém saía. O versículo 2, logo abaixo, está escrito bem assim: que Deus aparece para Josué e diz: já te dei Jericó nas suas mãos, a cidade, o seu rei e todo o seu povo. Sabe o que é que aprendemos com a palavra de Deus? Que o que você vê, o que está diante da nossa experiência humana, o que a gente consegue capturar com a visão, com a audição, com o tato, com o olfato, com o paladar, não é a realidade de Deus. Porque no texto a realidade humana é Jericó, está fortemente fechada, murada de todos os lados, ninguém entra e ninguém sai. Só que a realidade de Deus é outra, paralela, totalmente contrária, diferente, onde Deus diz: já te entreguei, pode entrar, pode passar, pode tomar posse. O que é que nós aprendemos com isso? Deus não tem nada a ver com seus impossíveis. Para Ele tudo é possível. Lucas 1,37 diz: porque para Deus todas as coisas são possíveis.
Dá para você entender isso? Quando Deus promete, não existe impossível. Para Ele tudo é possível. E é porque tudo é possível para Deus que eu preciso crer. Se eu estou no caminho da promessa, vai se cumprir. Se você está no caminho da promessa, vai se cumprir. Acredite nisso. E analisando esse texto, eu pude entender que ainda que a promessa perfeita, no cenário imperfeito, pareça que não vai se cumprir, tem um porquê disso aí. Porque o cenário é imperfeito, porque Deus não poderia facilitar as coisas, dando para a gente um cenário favorável para a promessa se cumprir, por 3 motivos. O primeiro, é no cenário imperfeito que Deus prepara você para a promessa. A promessa é perfeita porque ela já está preparada. Mas você, o dono da promessa, a dona da promessa, precisa se preparar. E é dentro desse cenário perfeito, das contradições da vida, que você vai se preparando. É dentro do que dá errado, da porta que se fecha, do problema que surge, da perseguição que se levanta, que Deus vai te preparando para a promessa. Então, se está difícil, se está ao contrário, glorifica a Deus. Ele está te preparando. Ele está preparando você. Porque quando você chegar lá para tomar posse da promessa, você não vai colocar a perder. Deus leva Israel pelo deserto em direção à terra prometida, que poderia chegar em 40 dias. Deus faz um arrudeio de 40 anos para preparar o povo para a promessa. Tem situações em nossa vida que assim Deus leva por um caminho mais longo para você se preparar. E tem situações que a gente mesmo, pelo nosso despreparo, pela nossa incapacidade de preparo, que enlarguecemos a distância. Mas se tem um caminho desfavorável, Deus está preparando você. O segundo motivo pelo qual o cenário é imperfeito é porque Deus se revela no meio da adversidade. Quando você olha na palavra de Deus, aqueles que tinham promessa e que tinham dificuldades para enfrentar, Deus se revelou no meio das dificuldades. Para Abraão foi bem assim. Foi no meio das dificuldades que Deus se revelou para ele. Porque é no meio das dificuldades que Deus se apresenta e se revela no meio da dificuldade. Então aproveita que tem dificuldade, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, vai buscar a revelação de Deus. Porque no meio da dificuldade é o local certo da revelação divina. Deus se revelou dentro da cova dos leões. Deus se revelou dentro da fornalha, com Misael, Ananias e Azarias. É dentro dessa dificuldade que Deus vai se revelar. Então acredita, Deus precisa disso para se revelar. Porque se está fácil, a gente relaxa. Se está fácil, não buscamos, não oramos. Por isso da dificuldade. E o terceiro e último motivo do porquê do cenário imperfeito é porque Deus é glorificado quando o cenário é contrário à promessa. Logo, Deus permite essa contradição. Deus permite esse cenário em que parece que nada vai dar certo, em que a promessa vai cair por terra. Deus permite isto para ser glorificado. E deixa eu encerrar minha mensagem dizendo: enquanto alguém diz por aí que Deus procura situações para ser glorificado, eu quero nessa noite dizer para você que Ele não procura, porque se Ele procurasse, Ele não seria Deus. Deus cria situações para ser glorificado. Foi assim que Ele fez com Faraó. Deus disse: importa que eu seja glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E aí explica por que Deus fez a promessa para Israel entrar na terra prometida, mas na saída do Egito tinha o mar vermelho para o povo atravessar.
E aí Deus está dizendo para você, para mim, para nós, se tem um mar vermelho, é a oportunidade de Deus ser glorificado na sua vida. Se tem algo que você olha assim, eu não vou passar, eu não vou conseguir, eu não vou chegar, Deus está dizendo, é aí que eu vou ser glorificado, é aí que meu nome vai ser engrandecido, é aí que eu vou aparecer, é aí que eu vou mostrar minha glória, é aí que eu vou revelar o meu poder. Então glorifica a Deus. O mar vermelho não é nada mais, nada menos do que o caminho de Deus ser glorificado na sua vida. Acredita nisso. Deus vai ser glorificado. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus mudou o nome para Abraão, tornou ele pai de uma grande nação. Israel está aí por causa da promessa e do chamado. Acredite também na sua vida. O que Deus prometeu vai se cumprir. Não olhe para o cenário, olhe para Deus. Não olhe para a dificuldade, olhe para a promessa. Acredite, Deus continua sendo fiel, como sempre foi. Vai se cumprir o que Ele te prometeu. Que Deus continue vos abençoando grandemente. Que você saia daqui nessa noite com as suas forças renovadas. Dê passos firmes na presença de Deus. Saia de posse da vitória. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus. Vamos aplicar essa palavra nas nossas vidas. Que você acredite. Aquilo que Deus te prometeu não vai cair por terra, vai se cumprir, Deus vai realizar, o nome dele vai ser glorificado, com certeza, na sua existência. Nós estaremos orando neste momento, apresentando a sua vida nas mãos do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Colocando a mão no seu coração, você vai estar orando sobre aquela promessa que você tem da parte de Deus. E essa promessa que você tem da parte de Deus, que Deus te trouxe aqui para dizer que ainda está de pé. E que Ele está trabalhando, ainda que pareça que nada está acontecendo, está tudo no mesmo lugar. Ou melhor, parece que está desandando, está indo ao contrário. Deixa eu dizer para você, está do jeito que Deus precisa para realizar a promessa dele na sua vida. Então nós vamos orar neste momento, colocar diante de Deus a sua vida, agradecendo a Deus por sua palavra. Pai, em nome de Jesus. Meu Senhor, na tua presença nós continuamos. Nesta oportunidade, Senhor, nós queremos te louvar. Amém. Nós queremos te agradecer por tua promessa que é fiel. Amém. E por tua fidelidade, Senhor, para com a nossa vida. Obrigado por cada um desses que ouviram a tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nesta noite, Senhor, foi martelo que esmiuça a penha. A tua palavra alcançou nossas necessidades, meu Deus. E é porque nós acreditamos em tua palavra que nós estamos aqui neste momento colocando a mão sobre o nosso coração, pedindo que o Senhor visite os nossos sentimentos, a nossa vida, a nossa fé. Senhor, nós temos promessa e existe um cenário que diz ao contrário do que o Senhor falou, mas nós preferimos acreditar no que o Senhor disse. Nós preferimos acreditar na tua promessa, na tua palavra, naquilo que não volta vazia, na tua fidelidade, Senhor. Então eu coloco este homem, esta mulher, este portador de promessa, esta portadora de promessa, esta pessoa que crê, Senhor, e crê como Abraão, crê contra a esperança, crê contra as possibilidades, porque o Senhor não precisa de possibilidades, o Senhor pode tudo. Como disse Jó, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu Deus, toma esta pessoa nas tuas mãos, vai dando graça, vai dando força, vai levantando, vai ajudando. Senhor, cumpre com as promessas que o Senhor fez sobre esta vida. É no nome de Jesus, Pai, que eu coloco cada um nas tuas mãos. E eu já quero te agradecer por tua fidelidade em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.